Olá pessoal, tudo bem? Vou tentar gravar um vídeo mais rápido aqui que me pediram para contar um pouquinho de como está sendo o egresso da UFABC e continuando na academia, da minha experiência que estou tendo. Então, como eu disse, meu nome é Victor, eu tenho 30 anos e para mim isso é uma informação que pode ser relevante porque eu acabei migrando para a academia um pouco mais tarde, então comecei meu doutorado agora, recentemente. E eu me achava muito velho para começar ele, então estou só comentando a minha idade porque aqui onde eu estou fazendo doutorado, eu já vou contar um pouquinho mais dessa trajetória. Aqui eu tenho colegas que estão fazendo pós-doc, que são mais novos do que eu, e tenho vários colegas que são mais velhos, na minha idade, e isso sempre foi uma questão para mim, essa questão da idade. E assim, aqui você descobre que hoje eu tenho muito internalizado que não tem nada a ver a idade que você for, nunca é tarde para nada. Mas só para tentar contar um pouquinho então de como foi minha trajetória acadêmica, eu entrei na FABC em 2011, então faz muito tempo que eu estava na FABC, mas eu fiquei muitos anos, enfim, né, questão do PCT, eu fiz alguns intercâmbios, eu acabei ficando toda a minha graduação quase para as engenharias, até que em algum momento eu descobri a neurociência e me apaixonei pela neurociência, acabei migrando totalmente a minha carreira para ir para a neurociência. Quando eu estava ainda fazendo a neurociência na FABC, o bacharelado, eu acabei começando a fazer meus estágios com o professor Fulvio Mendes, que trabalha um pouco mais na farmacologia, plantas medicinais, aí na FABC mesmo. E eu acabei terminando meu bacharelado em neurociência, fiz o mestrado em neurociência também com o professor Fulvio, e foi nesse momento, quando eu estava trabalhando com ele, então, com plantas medicinais, que sempre foi nosso foco, eu acabei começando a trabalhar com ayahuasca, que para quem não conhece é uma bebida, é um fermentado, não é fermentado, é um brew, mas é uma decocção de algumas plantas que tem uma propriedade psicodélica bem forte e é utilizada por várias doutrinas sincréticas no Brasil, vem de um uso tradicional, mas várias doutrinas utilizam. E no meu mestrado inteiro a gente trabalhou tentando entender quais seriam os efeitos terapêuticos da ayahuasca numa perspectiva para o tratamento de transtorno de uso de substâncias, principalmente o álcool, que foi o foco do meu mestrado. Então, assim, na prática seria o potencial terapêutico da ayahuasca no tratamento do alcoolismo. Então eu sempre trabalhei com essa perspectiva de neurociência mais num ponto de vista sistêmico-biológico, numa perspectiva pré-clínica. Meu mestrado foi com animais, com camundongos, então foi totalmente pré-clínico. E na época da pandemia, eu acabei, enfim, como eu também tenho um interesse pessoal nesse contexto ritualístico da ayahuasca, das doutrinas que utilizam a ayahuasca, eu acabei começando a me interessar em querer continuar na academia, porque o mestrado foi uma migração. Antes eu trabalhava com empresa, eu empreendia e daí acabei migrando para a academia para testar como que é. Eu acabei gostando muito, fez sentido para mim naquele momento e eu quis continuar isso. Só que eu queria mudar um pouquinho o foco da minha pesquisa, sair de uma perspectiva biológica para ir para um lado, né, mais biológica, neurociência de sistemas, mas para ir para um lado mais de antropologia, de estudos sociais, que é o que me interessa atualmente mais. Então eu passei um tempinho grande aí buscando oportunidades fora do Brasil para poder continuar minha pesquisa, principalmente porque, enfim, pesquisar fora do Brasil fazia sentido para minha carreira, e principalmente para a questão de funding, de financiamento, para mim isso era uma coisa importante. E, enfim, numa busca eu me apliquei para muitos lugares, até que um grupo aqui do Canadá, que é onde eu estou fazendo hoje. Então hoje eu tô fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Ottawa, no Canadá, que é a capital. E esse grupo de pesquisa topou fazer a pesquisa exatamente que eu queria. Eu tenho uma liberdade tremenda para pesquisar o que eu quero. E aqui, então, eu estou trabalhando, eu comecei recentemente, faz 3 meses que eu estou aqui no Canadá, mas vai ser um projeto aí de vários anos, para ser o doutorado inteiro. E aqui eu estou trabalhando, então, hoje o meu interesse no meu grupo, é tentar entender um pouquinho melhor qual que é o efeito do contexto, que na minha área a gente chama de settings, qual é o efeito desse contexto dentro do ritual de ayahuasca, cerimônias ayahuasqueiras. O ambiente onde você está tomando essa substância, ele influencia muito, e a gente quer tentar entender um pouquinho mais a fundo o quanto ele influencia, como ele influencia, principalmente para os resultados, para a experiência individual de quem está lá consumindo, participando, seja nas questões pessoais, né, mentais, também nas questões do que isso representa para a vida deles.
esse trabalho, eles toparam fazer esse trabalho, então meu trabalho de campo ele continua sendo no Brasil, então mais ou menos por ano a ideia ia uns 2 a 3 meses por ano tá fazendo esse trabalho de campo no Brasil. O nosso interesse ele é focado principalmente nas religiões neo-ayahuasqueiras, que são esse movimento moderno, assim, que está surgindo, contemporâneo nos centros urbanos. E aqui no Canadá, se vocês entenderem um pouquinho, aqui funciona a pesquisa, normalmente ela é bancada pelos professores, né, pelos supervisores. Então, aqui eu trabalho com esse meu projeto principal, eu trabalho com mais 2 projetos que servem para tanto para aumentar minha experiência, enfim, abrir mais portas, mas também ele entra uma questão financeira, de financiamento. Então aqui eu também estou liderando um time que trabalha com uma planta medicinal chamada Equinácea. A gente trabalha em parceria com uma indústria e o objetivo, enfim, é um projeto feito com uma indústria e a gente acaba fazendo vários testes de metabolômicos dentro aqui do contexto da universidade. E também eu faço parte de um trainee, que para quem não sabe, o Canadá tem o uso recreacional e terapêutico da cannabis é liberada, então eu faço parte desse trainee que visa treinar profissionais e pesquisadores tanto para trabalharem na indústria canábica quanto fazer pesquisa com cannabis aqui no Canadá. Então eu faço parte desse projeto também, então acaba que aqui, pelo menos no meu grupo de pesquisa, as pessoas trabalham em vários outros projetos paralelos ali no seu próprio projeto, porque enfim, né, faz sentido para a questão de networking, oportunidades e financeiros também, porque cada projeto que acontece com empresas, a gente é pago para isso. E é isso, então, assim, acho que foi muito importante ter feito o mestrado e a graduação em neurociência na FABC, porque ela me proporcionou, assim, é bem clichê, porque todo mundo vai falar isso, mas a interdisciplinaridade da FABC me ajudou demais a poder estar onde eu tô, a poder estar migrando para essa área mais de humanas, sociais, que está sendo um desafio, mas assim, a base que a gente tem que me ajudou muito a poder estar aqui neste momento. Se alguém tiver qualquer dúvida, tiver interesse de como se aplicar para vagas fora, eu tive bastante experiência com isso, porque eu apliquei para muitos lugares, e é isso. Obrigado, tchau, tchau.